Graças a Deus, mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor. Louvamos ao Senhor por mais uma grande oportunidade e aprendizado nessa manhã de domingo, qual Deus nos deu a graça, de estarmos vivos, de pé, para servir a Ele. E sabemos que Deus, Ele se importa com nós. Ele se importa tanto que Ele quer nos ensinar todo dia, toda manhã. Nós vimos isso não é de hoje, desde o começo da humanidade. Deus vinha todo dia, ali no jardim. Não era só por acaso ou momento rotineiro. Era para momentos que Ele estava ali para ensinar Adão a respeito de muitas coisas. Tanto no campo material, físico, como também no sentido espiritual. E é muito importante quando nós estamos despertados para querermos aprender um pouquinho mais. Eu já quero dizer aos irmãos que nós não somos sabedores de tudo. Sei que tem irmãos aí que é muito mais capacitados biblicamente, espiritualmente, do que nós que estamos aqui. Aí eu quero deixar você à vontade, uma participação que queira fazer a colocação dentro do tema, fique à vontade. Então nós estamos em uma trajetória, já findando esse trimestre, a lição de número 12, qual esse compêndio de estudo veio como tema: homem dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então, esses temas foram em torno desses homens que deixaram história, não somente história, mas legados espirituais. E chegamos até este momento, a lição de número 12, a reconciliação de Jacó com Esaú. E na lição anterior, elas sempre estão interligadas. A lição de número 11, que veio como tema Jacó, de enganador a homem de honra. Então nós vamos prosseguir nesse passo a passo. Vamos aqui o texto áureo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abençoou e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Está em Gênesis 33, versículo 4. A verdade prática diz: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Então, para nós adentrarmos nesta lição, nós temos que ver alguns pontos necessários. Não se trata de uma inter-relação humanas, relações humanas. Começa em casa, nós temos que nos relacionar com os familiares, filhos, esposa, enfim. Temos que nos relacionar no trabalho com nossos companheiros, no dia a dia.
temos que nos relacionar. Quem estuda lá na faculdade, lá no colégio, também tem essas inter-relações. E, por fim, chegando à inter-relação da família de Deus. Quando nós nos reunimos, congregamos, nos contatamos, né? São relações que temos no dia a dia. E nós vemos aqui que nesse caso do texto em apreço de Gênesis 33, de 1 a 10, a qual está embasado essa lição, vai mostrar anteriormente que a relação não foi boa para chegar ao ponto desses dois personagens estarem em litígio, né? Estar divididos, estarem em batalha, estarem em contenda, estarem em brigas. Então não tiveram ali uma estrutura dentro de casa que viesse a dar um bom seguimento. Nós vemos ali em lições anteriores que fala sobre a predileção, né? A predileção de Isaac com Esaú e também a predileção de Rebeca com Jacó. Então ali já podemos ver algo que não poderia sucessivamente dar certo, né? Porque filhos, todos têm suas peculiaridades, têm os seus temperamentos, seus comportamentos, mas o dever de pais é tratá-los como iguais, né? Amor igual, ainda que tenha um que dê mais trabalho, né? Mas ali tudo deve ser cuidado, deve ser tratado com amor e não fazer demonstração de que um é predileto, né? Então, nós já vemos que o campo aqui não estava firme, estava como minado. Essa família iria passar por algum dissabores. E nós vemos que foi o que aconteceu. Mas, antes disso, sem tratar de, vamos dizer assim, de predestinação, sem tratar de predestinação, mas nós vemos que quando Rebeca, ela sai gestante, ela vê alguns movimentos diferentes na gravidez. E ela vai orar e pedir a Deus algum conhecimento, discernimento, o porquê daquilo. E Deus responde para ela dizendo que no ventre dela tinha, dos povos dela sairia 2 povos e 2 nações. E ainda acrescenta dizendo que o mais e o maior serviria o menor. Serviria o menor. Então nós já vemos aqui que isso ia desencadear em uma situação que talvez eles não souberam ali lidar a princípio e chegou a este ponto. Porque, como eu disse, a predileção vemos que a Rebeca, ela junto com Jacó, ela planejaram ali usurpar, né, tomar aquele direito de primogenitura que era de Esaú. Então essa primogenitura para a época, para a cultura, era muito essencial, né, porque o primogênito teria direito à porção dobrada, né, dos bens, como também teria responsabilidades dobradas, porque ele seria o provedor da família, na ausência do pai. Ele seria o provedor, ele seria também o protetor, ele seria também, vamos dizer, uma espécie de sacerdote do lar, espiritualmente falando. Então seria grandes responsabilidades.
Então isso, humanamente falando, Esaú era o primogênito. Ele nasceu primeiro. O direito era dele. Porém, Deus já tinha dito que o maior serviria o menor. Então, mas eles não esperaram o tempo de Deus e começaram a trabalhar, né? E quando nós já sabemos disso, e quando nós tentamos ajudar a Deus, as coisas saem do controle. Não dá certo. Então, observaremos aqui tudo isso. Então, essa primogenitura teria que ser culminada, ou seja, realizada, ainda com o pai vivo. Ele chamaria o filho no momento que ele percebesse que estava chegando a sua hora de partir e estendia a mão sobre ele. Era como fosse uma profecia sobre a cabeça daquele filho. E tudo quanto ele falava a respeito daquele filho, aquilo iria acontecer, né? Então, foi o que aconteceu quando Isaac queria comer um guisado, né? Pediu para o filho ir ao campo, ir à floresta, ir em busca de uma caça que ele gostava. Saindo ele, a mãe, logo junto com o outro filho, projetaram o momento, porque o velho senhor já não estava mais nem enxergando. Então forjaram ali até uma vestimenta, uma capa, para ali simular que era o Esaú que estava ali presente. Mataram um cabrito, um cordeiro ali, prepararam o guisado. Quase que ele descobre, mas passou despercebido e a bênção foi impetrada sobre Jacó. Então, ali começa a desavença em si. Porque quando Esaú chega aqui, descobre que a bênção do pai já tinha direcionado ao seu irmão mais novo, ele vira uma fera, né? E nós vamos também tratar aqui de comportamentos, de temperamento. O temperamento de um era diferente do outro, mesmo sendo gêmeos, né? O temperamento de Esaú, ele era sanguíneo. É como fosse o temperamento de Pedro, né? Quando aqueles soldados vieram para prender Jesus, ele vai logo na espada e não foi para cortar a orelha, não, foi para cortar o pescoço mesmo. Então ele era sanguíneo, temperamento forte. Era. Vou pegar um ganchinho aí de mim. Sim. Eu sou gêmeo. E o outro é temperamental, mano. O outro é. Eu não vou colocar o Esaú, né? Mas ele é diferente. Diferente. Só a aparência mesmo. Igual, entende? Então, Esaú, ele era um homem do campo, ele era um homem caçador, era um homem que não ficava quase em casa. Ele era um homem de força física. Então, ele ficou valente, ficou bravo. Já o temperamento de Jacó era um temperamento fleumático. Ele era estratégico. Ele tinha visão futura. Ele planejava as coisas. Ele não era de tomar decisões de uma hora para outra. Então, isso tudo soma na vida de cada um de nós, né? Porque se nós muitas vezes tomamos decisões, vamos dizer assim, na quintura do momento, muitas vezes acontecem tragédias, né? E quando as coisas são pensadas, deixa baixar a poeira, a pessoa tem esse temperamento, esse equilíbrio, pode ser que as coisas tomem outro rumo, né? E tudo se resolve de uma melhor forma. Então aqui nós vemos que perante essa situação, o que acontece? Jacó teve que sair de casa. Fizeram ali a reunião, pai e mãe e filho, e disse: você tem que sair, seu irmão vai te matar, ele está muito furioso contigo. Vai para a casa do seu tio
lá passa um tempo e eles pensavam que seria pouco tempo, né? Pouco tempo ele vai abrandar. Só que isso não aconteceu. Nós vemos a história de Gênesis, que ali foram 20 anos, chegando ao ponto de que a mãe que amava mais aquele filho não chegou mais a ver o filho. Ela morreu antes. Pela história nós vamos ver que Isaac ainda pôde ver o filho, porque ele ainda viveu bastante tempo. Mas ele teve que ir embora. Agora, aquele homem que tinha tudo, porque nós vemos pela história, né, que seu avô era homem rico, seu pai também foi homem rico, e agora ele sai de mãos vazias. Ele sai sem nada, desprovido de tudo. Pelo deserto, de volta o caminho que os seus pais fizeram quando vieram lá, né, de Padã Arã para Canaã, aproximadamente 900, quase 1000 quilômetros. Ele teve que voltar sozinho, né? Teve que voltar sozinho. E refletindo, acredito, refletindo naquilo que tinha acontecido. Então, só que quando Deus está no negócio, está trabalhando nos bastidores, Deus sempre está no controle, irmãos. É mesmo no momento que nós olhamos para um lado, para o outro e não vemos saída. Deus nunca perdeu o controle. Muitas vezes a pessoa olha hoje, vamos dizer, no cenário mundial. Muitas pessoas que não têm conhecimento de Deus vão dizer, olha, está perdido, a humanidade não tem mais jeito, Deus já deixou por aí eles de qualquer forma, então vai acontecer o pior. Não, mas Deus está no controle, Deus está nos bastidores, está fazendo com que as coisas vão acontecer no momento certo e na hora certa. Então nós vemos aqui que para acontecer este reconcílio, a qual está no tema dessa lição, que é a reconciliação de Jacó com Esaú, aconteceu este. Nós tínhamos que chegar a esse ponto para entrarmos na lição. Então, como nós sabemos, ele foi para a casa do seu tio, ali trabalhou 14 anos, com pretensão de casar com a sua amada, que ele tanto gostava, que ele logo de vista ele amou. Nós já vimos ele colher alguns frutos quando ele trabalha 7 anos para casar com aquela moça e o seu sogro enganou, né? Em vez de dar aquela, deu foi a outra. Então ele já começa a colher alguns frutos daquilo que ele plantou lá atrás. A lei da semeadura é uma das leis que não falha. Ela sempre está se cumprindo. Então, se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Então, ele agora trabalha mais 7 anos para casar com a sua esposa, que era que ele tanto queria. Depois disso, ele trabalha mais 6 anos pelo rebanho que ele adquiriu. E agora ele sai da casa do seu sogro, já com alguns filhos e com um rebanho. Chegou ao ponto de que quando ele sai da casa do seu sogro, ele sai fugido. Saiu fugido da casa do pai. Agora sai fugido da casa do sogro, porque o sogro não queria deixar ele sair, porque ele estava ia tirar muita coisa dele, ele não queria ceder, levar as filhas, levar os netos. Ia ser algo muito ruim para ele. Chegou ao ponto de que o seu sogro vai em encontro dele, em busca dele, no deserto, na estrada de volta, mas Deus já estava no negócio, as coisas foram apaziguadas, e ali no deserto ele faz uma aliança com Labão, ali chamado Manaim, um lugar onde se levanta um montão de pedra, e ele disse, olha, daqui você não vem para cá e nem eu vou para lá. Ou seja, um acordo de paz. Um acordo de paz. Eu não vou atrás de você para te fazer o mal e nem você vem atrás de mim para me fazer o mal. Um acordo de paz.
Então, ali, ele deu o nome de Manaim, porque ele disse, aqui tem dois acampamentos, não só o meu com a minha família, mas os anjos vieram, né? A Bíblia vai falar que anjos ali se apresentaram a Jacó, e ali ele reconheceu que eram seres divinos, e ali ele declarou, dizendo, aqui é Manaim. Então, queridos irmãos, vamos à frente ao primeiro ponto dessa lição. Já falamos sobre os comportamentos de ambas as partes, e a princípio o que se deu para que Jacó tivesse saído e agora estava retornando para sua casa. E isso tudo porque ele estava ouvindo ainda, de vez em quando, a orientação de Deus. Chegou ao ponto de Deus dizer para ele, é hora de voltar para a casa do seu pai. E foi exatamente o que ele fez, ele saiu de volta para casa. Mas ele estava agora pensando, um conflito muito grande dentro de si. Um homem que começa a ser transformado desde que ele sai de casa. Quando ali ele, no deserto, ele toma uma pedra como travesseiro, e ali tem naquele sono, ele tem uma visão, né, daquela escada que ia dos céus à terra, da terra aos céus, e anjos ali descia. Quando ele desperta, ele diz, na verdade, aqui, Deus estava aqui, eu não sabia, que é a porta dos céus. Colocou aquele nome naquele lugar de Betel, né? Então ali ele já começa a ter o contato com Deus do seu pai, né? Do seu avô, Abraão, Isaac, né? Ele começa a fazer promessas com Deus. Se o Senhor me abençoar, eu ir, né, ser feliz, conseguir minhas coisas, eu vou retornar e vou servir o Senhor neste lugar. Irmãos, Deus é Deus, né? Ele honra aquele que faz projetos e compromissos e cumpre, né? E Deus sempre estava dando oportunidade para eles. Foi tanto que deu para ele prosperidade grandiosa ali, juntamente com seu tio Labão. Agora retornando para casa, cheio de bens, cheio de rebanho, e agora um conflito grandioso dentro de si. Como eu vou enfrentar o meu irmão? Ele sabia do temperamento do irmão. Ele sabia que quando ele tinha saído de casa, as coisas não estavam bem, e o tempo não tinha aplacado aquele ódio, aquela ira do seu irmão. Mas mesmo assim, ele estava disposto a enfrentar. Por quê? Porque Deus estava transformando, né? Aí nós podemos aprender o que aqui? Que na nossa trajetória, quando nós abrimos espaço, queremos muito, Deus vai trabalhando, mudando a nossa vida. O principal dele é o nosso caráter. Nosso caráter cada dia sendo trabalhado para ser igual o de Cristo. De dia após dia, nossa caminhada é necessária estar sendo progressiva e não retroativa, voltar atrás, né? Temos que sempre estar avançando. Então, primeiro ponto: irmãos em conflito. Já vimos que Jacó lutou com o anjo, e essa luta resultou numa transformação de caráter e em bênção de Deus sobre sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaac.
Em nossa jornada cristã, também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida dos nossos familiares. Então, este aprendizado que nós temos que todo dia ter, saber que as nossas habilidades, nossos conhecimentos, não é que vai nos levar a chegar a ponto algum. Nós temos que saber e entender que nós somos inteiros dependentes de Deus. E é Ele que está no controle de tudo. Esaú. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú, transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder. O casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque trocou por um prato de ensopado. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Raiva intensa e desejo de vingança. Então este era o temperamento de ambos, como eu já falei. Mas Deus não só trabalhou na vida de Jacó, mas também trabalhou na vida de Esaú, transformando aquele homem impetuoso, iracundo, aquele homem temperacional, agora também para que pudesse haver este encontro pacífico, para que pudesse haver este encontro pacífico. 3. Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Léia e seus filhos. Aprendemos aqui outra coisa. Jacó, como já falamos, ele estava em um processo. Não é porque ele já tinha tido quantos encontros com Deus, irmãos já observaram? Lá, quando ele estava indo para a casa do sogro, Agora, quando ele estava já vindo para a casa do pai, ele tem um encontro com Deus também. Ele vai ter outro encontro com Deus ali no Val de Jaboque. Mas não é porque ele estava em contato e tendo esse encontro com Deus que ele foi abruptamente transformado, dizendo: o homem agora é perfeito, não tem mais falha alguma. Isso não vai acontecer, irmão. Assim também é a nossa vida. Ninguém jamais vai alcançar a perfeição enquanto estiver nessa terra. Agora, a santificação, esta é necessária. O que é santificação? É estar sempre se separando para Deus e se separando do mundo para servir a Deus. Então, a santificação é necessária. E, a princípio, a santificação ela é posicional. Ou seja, foi Deus que fez por nós. Ele nos tirou de lá, do mundo, e nos trouxe para a sua luz. Foi o primeiro processo de santificação. Agora, essa santificação contínua é com nós. É com nós. Nós temos que lutar. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Irmão, mas Cristo já morreu, já fez toda a parte. Não, ele fez aquilo que era o preço para que nós pudéssemos ser salvos. Agora nós temos que permanecer neste projeto, e não somos obrigados a permanecer nele. Deus não vai obrigar, ele quer que nós servimos ele,
voluntariamente e de coração inteiro, com amor. Então, é que mesmo Jacó tendo esses encontros com Deus, nós vemos aqui ele fazendo estratégia para se proteger e proteger a quem ele amava mais. É do ser humano. Os outros ele queria que se desse certo, se salvava. Enquanto os outros estavam na batalha lá, os outros estavam aqui protegidos, fugindo para o outro lado. Foi a estratégia dele. Foi a estratégia dele. Então, quando ele percebe isso, veja bem, o detalhe aqui, quando ele percebe que estava sendo aquela mesma pessoa lá de trás, estrategista para defender o seu próprio ego, seus próprios interesses, agora nós já vamos ver Jacó pulando para frente. Ele vai à frente, né? E a Bíblia é bem clara em dizer que ele vai para frente de todos. Disse: o culpado fui eu e é eu que tenho que arcar com as consequências. E a Bíblia diz que ele vai se encurvando, se prostrando, até chegar aos pés do seu irmão. 7 vezes ele se prostra. Um símbolo de reverência, de aquebrantamento, de arrependimento do que tinha feito. Glória a Deus. Vamos ao ponto 2. Como eu falei das interações humanas, Deus ele se preocupou tanto, e dentro dessa preocupação ele escreve 10 mandamentos, entrega para Moisés. Pode observar que os 10 mandamentos são 6 que são de tratamentos dos seres entre si. 4 é de nós com Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas, Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás imagem de escultura. Isto é contato do ser humano com Deus, o respeito, tratamento que Deus quer, e nisso está o amor, Observe bem que mais na frente nós vamos tratar sobre isso. As inter-relações humanas está falando do cuidado de um para com os outros, para que nós para que pudéssemos viver em sociedade, em paz. Então Deus se preocupa e cria muito mais itens a respeito do convívio, pai, filho, irmãos, sociedade. Nós vamos ver isso quando o próprio Jesus ele é interrogado e alguém pergunta para ele qual é o maior mandamento. O próprio Jesus falando, quando alguém pergunta para ele a respeito qual é o grande mandamento, e ele fala que amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa cumpre a lei e os profetas. Ele resume: o amor a Deus é sobre todas as coisas e amor ao próximo, ou seja, a inter-relação, cuidado. Quem ama cuida, protege, zela. E quando se faz isso, fecha todos os espaços para as contendas, para as brigas, para os litígios, Então, quando nós vigiamos neste assunto, procuramos na palavra de Deus nos embasar nas nossas vidas, nós vamos ter menos chances de errar. Nós vamos estar agradando a Deus. Então, quando nós vemos em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 1, chamou Moisés a todo Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprides. O Senhor, nosso Deus, fez aliança convosco em Horebe. Está falando aqui,
né, da aliança a respeito dos mandamentos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque Deus, Ele sempre faz, né, as estruturas. Porque se nós formos ver, destes 10 mandamentos, mais de 630 preceitos depois foram escritos, né, onde se extrai as leis jurídicas do país de Israel, né, as leis cerimoniais, as demais leis que regem o país, está tudo acentuada, retirada dos 10 mandamentos. Então, Deus teve esse cuidado para que não pudesse, para que os seres humanos pudessem ter um convívio melhor. Por que eu estou falando isso? E trouxe essa abrangência desses versículos. Porque nós estamos vendo aqui, né, que por essa porta estar aberta, né, por este cuidado ter sido deixado de lado, aconteceu, né, essa tragédia no meio da família, dos irmãos gêmeos ter sido separados através da ira, através do desentendimento. Então, meus irmãos, é um aprendizado que nós temos que ter todo dia. É um aprendizado que nós temos que colocar em prática, né? Porque nós não venhamos aqui só ser ouvintes. Nós temos que ouvir e absorver essa palavra e aplicar na nossa vida, para que ela venha surtir efeito, para que ela venha de verdade transformar as nossas vidas. Então nós vamos continuar aqui, que Esaú, ele estava vindo. Quando Jacó estava indo ao seu encontro, ele também estava vindo. Ele manda mensageiros, ele separa um rebanho de 550 cabeças de reis, entre camelos, gado, ovelhas, até jumentos tinha no meio. 550, era um rebanho considerável, né? É um rebanho muito bom. Uma estratégia de aplacar a ira do irmão. Ele envia esse rebanho à frente e envia mensageiros. Eles vão, contatam a forma que estava e retornam e diz: olha, teu irmão vem aí com 400 homens. Ele vem aí com um exército. Então, 400 homens para a família de Jacó ia dizimar, ia deixar sobrar nada. Né? Era uma tragédia, uma carnificina no deserto. Era uma carnificina no deserto. Mas Deus estava no controle. Deus estava no controle. Esaú abraça e beija a Jacó. Não temos dúvida de que estamos no ponto 2, no subponto 2. Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que ao ver seu irmão e ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão, inúmeras vezes toda a sua ira, mágoa e cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Que glória, né, irmão? Maravilha. Só Deus para fazer uma coisa dessa, irmão. Só Deus para fazer, arrancar essas raízes de amargura por algo que alguém fez contra você, contra nós, qualquer um de nós. Podemos estar sucessivo a isso. Se nós não vigiarmos, nós podemos cair nesse engodo de Satanás. Guardar rancor não é para nós.
cristão que conhecemos a palavra de Deus, mas não estamos isentos. Por isso que a palavra vem, ela vem tanto como um remédio para curar, como também para prevenir, né? Para que quando nós talvez venhamos ser contatados com acontecimentos, nós vamos nos lembrar do que nós lemos na palavra, vamos nos lembrar de que alguém já pregou, já falou, já ensinou a respeito daquilo, e nós vamos estar no controle da situação. Porque ser cristão, irmãos, é ser equilibrado, né? É ter o equilíbrio da situação, das coisas. E isso não por mérito nosso, nós temos que estar em Cristo. Temos que deixar levar pelo conduzido Espírito, porque quem é conduzido pelo Espírito, ele reproduz, né, a paz, é fruto do Espírito, a alegria, que é fruto do Espírito, a bondade, a benignidade. Então tudo isso é fruto do Espírito e ele está em nós. O apóstolo Paulo disse que nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, se ele está em nós de verdade, nós temos que deixar que ele trabalhe e gere em nós esses frutos. E esses frutos não é para nós. Nada que Deus nos dá é simplesmente meu, é abraçar e é só meu. Não. O que Deus nos dá é para que nós podemos compartilhar, né? Nos relacionar, nos contatos, irmão, na convivência mesmo. Vejo a história daquela viúva que foi ao encontro do profeta, e o profeta disse: vai lá, tu tem uma dívida grande, mas o Deus é maior do que essa dívida. Vai lá, toma vasos emprestados, né? Muitos vasos. Entra no teu quarto e ali o resto, pouquinho que tu tiver de azeite, vai virando, vai enchendo, né? Até terminar as vasilhas. Ou seja, essa transferência de vasos, aquilo que ela tinha um pouquinho no seu vaso, isso é um símbolo vamos dizer, da igreja, que a igreja tem que ser assim. Nós somos vasos de Deus, e esse vaso, ao transbordar, ele tem que ir transferindo para outras pessoas. Então, a luz de Cristo que está em nós tem que refletir nas trevas de outras pessoas, elas sejam iluminadas. Glória a Deus. 3. Subponto 3. O perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje, irmãos que estão carregando mágoas no coração, se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem-se, como fez Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento como ensinou Jesus. Aqui, irmãos, é um momento difícil, não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu estou mentindo. Todos nós sabemos disso, né? E quando se trata deste campo de perdão, nós nos sentamos e nos colocamos no pedestal da razão. A razão. Eu tenho razão, eu não vou. Eu estou com a minha razão, se ele quiser, ele vem até mim. Da mesma forma é o outro, né? Eu é que estou com a razão. Se ele quiser, que ele venha até mim.
Aí existe esse impasse no meio do caminho. Um não vai ao encontro do outro, e quem fica gargalhando, sorrindo e dando pela vitória dele, por ver irmãos separados, odiando um ao outro, né? O inimigo das nossas almas. Ele sabia que era por aqui que estava passando a promessa de Deus. Ele queria neutralizar a promessa de Deus a Abraão. Não foi diferente com Cristo. Ele veio para cumprir uma missão na terra, a missão salvífica do preço, do sacrifício. E nós vemos várias vezes o inimigo tentando impedir isso, né? Quando ele explanava isso para o colégio apostólico, dizendo que teria que ser entregue, queria ser entregue nas mãos dos pecadores, ia morrer na cruz do Calvário. E Pedro disse: olha, de maneira nenhuma, Senhor, tu vai fazer isso. Mas Cristo viu que não era Pedro que estava falando, era o inimigo usando, né? E que Cristo falou: para trás de mim, Satanás. E para isso eu vim, para cumprir a vontade do meu Pai. Então, quando ele estava já na cruz, né, um daqueles malfeitores bradou dizendo: se tu és filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também, né? Então ele estava ali também sendo usado, querendo que Cristo descesse da cruz, querendo impedir que Cristo não cumprisse aquilo que estava determinado, o projeto de salvação. Então nós vemos decorrer desde a primeira profecia, que foi o próprio Deus que falou a respeito da regeneração, da transformação do ser humano. Ele disse que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Nós vemos o trabalhar do inimigo tentando impedir com que essa promessa viesse a se cumprir. Mas Deus é fiel e Ele trabalha por séculos e milênios e vem cumprindo a sua palavra. Glória a Deus. Ao ponto 3. A família de Jacó segue seu caminho. Já aconteceu aqui o encontro, né? Já eles se encontraram. O milagre da reconciliação aconteceu. Eles se abraçaram, choraram. Esaú até tentou rechaçar. Não, meu irmão, esse rebanho fica para ti, eu já tenho o suficiente. Mas ele disse: se eu tenho achado graça diante de ti, recebe. A Bíblia não enfatiza o que aconteceu depois, mas eu acredito que ele recebeu. Eu acredito que ele recebeu esse presente. E ali caiu por terra a barreira que estava entre eles. O medo da morte, da destruição. Ali cai de sobre os ombros deles toneladas de peso, né? Agora eles seguem dali leves, né? Porque tinham agora os dois irmãos se abraçados, se perdoados, se reconciliaram. Quando nós falamos de reconcílio, irmão, é algo primordial. O próprio Jesus, pontuando, enfatizando, ele disse assim: quando chegares, trazer a tua oferta e lembrares que tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar. Vai lá e reconcilia-se com ele e volta. Quer dizer, é algo muito importante. Alguém pode dizer assim: mas é mais importante o contato com Deus, o servir a Deus. Mas se não tiver, vai ser esse elo tiver quebrado entre os irmãos,
entre si, não tiver essa comunhão, também não tem como ter comunhão com Deus. Nós vemos ele falando também quando o perdão, lá no Pai Nosso, né, que ele ensina a orar, perdoa meus devedores, assim que eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Aí é pesado. Então, o próprio Jesus disse: se tu reteres isso, o perdão a teu irmão, teu perdão também será retido. Deus também não te perdoará. O amor. Agora nós vamos ver aqui um detalhe muito importante. No ponto 3. A família de Jacó segue seu caminho. Os irmãos se separam. Já falei aqui dos temperamentos, não foi? Um era agitado, o outro mais quieto, mais na dele, mas também era estrategista. Há um ditado que diz que 2 fios positivos não se pode se tocar, que dá fogo, né? 2 pessoas explosivas não pode se... Não tem como conviver muito tempo junto, que acontece. Também. Então aqui acontece isso. Acontece exatamente isso, que há quem diga que se houve divergência e houve o perdão, a obrigação de conviver junto. Mas a Bíblia não dá esse afinco, não dá essa base. E veja bem, quando Deus diz: vai e volta para a casa do teu pai, Jacó não foi, desobedeceu. Ele não foi para a casa do pai dele. Exatamente aí é onde está o segredo de que não foi nenhuma predisposição humana ali, porque eles foram bonzinhos e se reconciliaram. Foi um agir de Deus. Foi um agir miraculoso de Deus. Isso. E a pessoa só tem essa acessão a Deus se tiver disposição para buscar. Tem que ter quebrantamento, tem que buscar. Então, Jacó, ele segue seu caminho também, Esaú segue seu caminho. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus vai ordenando que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaac. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as coisas. Então, Deus disse que era para voltar para a casa do pai dele. Ele não foi para outro lugar. E exatamente naquele lugar, que era Siquém, foi aonde aconteceu uma outra tragédia. Foi aonde a sua filha Diná foi deflorada e os irmãos tomaram as dores, foram lá e vingaram. Houve uma carnificina através disso. Mortes terríveis. Então, obedecer a Deus é necessário. Se Deus falou, vai, vai. Se não vai, disser que não vai, fica. Naquele tempo o João era bravo, Então, Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra. E levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou este altar de Deus, o Deus de Israel. Então, foi a primeira vez que ele faz referência do seu próprio nome em relação com Abraão, Isaac. Foi a partir daquele momento que ele faz aquele altar, que faz ali sacrifícios a Deus. Ali ele se relaciona como sendo um dos patriarcas. Ele já sentia o
quanto Deus já tinha trabalhado, já tinha feito na sua vida. Então, a partir daquele altar, ele passa a se incluir como sendo um dos patriarcas que Deus tinha escolhido. Então, irmãos, essa lição é muito importante, porque nós observamos aqui que ela fala de inter-relações humanas. E quando há um ponto de divergência, se não vigiar, pode acontecer coisas grandiosas, terríveis, negativas, né? E a convivência entre irmãos é que deve ser muito mais estar em vigilância, né? Estar em vigilância, porque somos filhos de um mesmo Pai, pretendemos ir para a mesma casa celestial, mas se não tiver este consenso de entendimento, querer viver uma forma carnal e achar que ele é o dono da razão, ele vai sempre ser um Esaú da vida. Nós não vemos, vamos dizer assim, a progressão de uma bênção espiritual para Esaú. Mas mesmo para Jacó, que foi um homem como nós não vamos nos colocar como bonzão, porque nós não somos. Ali está relatada a história da humanidade na vida de Jacó. Todo errado, todo trapaceiro, mas Deus foi trabalhando na vida dele. Deus foi trabalhando e as promessas foram se cumprindo. Então é assim, a nossa trajetória vai ser essa. Enquanto estivermos nessa terra, nós nunca vamos chegar à perfeição, mas chegará ao ponto em que, quando a trombeta soar, nós estivermos na presença de Deus, né, buscando a santificação, o temor de Deus todo dia. Aí sim, nós vamos experimentar de uma glória nunca vista, né? Então, do melhor de Deus que o Senhor tem para com as nossas vidas ainda está por frente. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui vivendo uns com os outros. E nessa inter-relação precisamos de perdoar, né? Precisar de ir ao encontro do irmão, temos que ir ao encontro do irmão. É assim que Jesus ensina, é assim que a Bíblia nos ensina. E nós somos cristãos, nós temos que obedecer, buscar obedecer a palavra de Deus, porque isso é a garantia de que nós estamos no caminho, estamos seguindo o alvo e não vamos errar este alvo, que é o céu de glória. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Quero aqui agradecer a todos pela atenção, pela participação na aula. Que Deus continue abençoando.